Galera, faça o seguinte, se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche. Primeiro, tipo, a zoeira é natural, faz parte do esporte, mas quando eu ouço você, que é um torcedor apaixonado do Flamengo, fazer seu desabafo, esse daqui, para mim, não é um momento especificamente da zoeira, né? É um momento para eu escutar com atenção aquilo que você tem a dizer, porque eu já estive inúmeras vezes na sua situação de estar revoltado com a situação do meu Botafogo, assim como os vascaínos estão revoltados com a situação do Vasco nesse momento, enfim, quando a gente vê muita coisa errada no nosso time, na gestão, enfim, nos diversos setores de escolha, chega uma hora que a gente não aguenta mesmo e desabafa. Então, todo o desabafo que você teve, a sua análise e tal, muito à flor da pele, eu acho que é uma análise que tem que ser muito respeitada aos outros torcedores que estão assistindo da gente, porque todo torcedor de futebol apaixonado como nós, em algum momento passa por isso, né? Falando sobre o jogo, o Flamengo hoje demonstrou uma grande fragilidade na bola aérea, né? Se eu não me engano, foram 3 gols que o Flamengo tomou de cabeça. Eu concordo com você que o time do Flamengo estava muito confuso em campo. Achou um gol logo no começo com o Bruno Henrique, mas também só fez isso no jogo. Depois disso, o Flamengo tomou o gol logo em seguida. E aí, a partir daí, o Flamengo perdeu totalmente sua confiança. Se é que o Flamengo conseguiu entrar confiante nesse jogo, dava nítida impressão que o Olímpia em algum momento ia achar o segundo gol. O Olímpia se encheu de confiança, empurrado por sua torcida, que com o estádio lotado, mas reiterando o que você trouxe aí já para a gente, mais casos de racismo, é, é, enfim, de torcedores de outros países, paraguaios, argentinos, isso é um absurdo. Eu acho que já passou da hora da Conebol parar de falar. Isso quando a Conebol fala, e começar a agir. Não tem essa história de dar multinha, não, tem que punir, tem que punir, tem que. Se o torcedor do clube fez isso, o torcedor tem que estar proibido de entrar em estádio, tem que ser preso, tem que eliminar o time da competição. É um absurdo haver racismo em qualquer lugar, e já que a gente fala de futebol, haver racismo dentro dos estádios, fora dos estádios. Enfim, essa violência a gente também viu no jogo do Corinthians e News Boy na terça-feira. A violência que foi aquele jogo poderia ter saído uma tragédia entre os torcedores do Corinthians e do News Boy. Então, assim, é uma situação absurda que a Conebol precisa rever urgentemente, cara, porque já passou da hora e é decepcionante, é algo que mancha demais a imagem da América do Sul, a imagem da Libertadores, enfim. E aí, voltando para o jogo, o Flamengo então perdeu a confiança, o Olímpia foi indo para cima, mas mesmo assim, mesmo o Olímpia estando confiante no jogo, o Olímpia dava alguns espaços para o Flamengo, só que o Flamengo não conseguia aproveitar. E eu senti o Flamengo muito pilhado no jogo, no sentido de estar tenso, e em muitas situações os jogadores do Flamengo estavam mais preocupados em reclamar da arbitragem por uma faltinha ou outra, ao invés de se preocupar em jogar bola. Teve uma bola do Bruno Henrique no meio de campo, foi aos 42 minutos do primeiro tempo, um lance que não aconteceu nada demais. O Bruno Henrique é derrubado no meio de campo, aí a bola vai para o goleiro do Olímpia, o Bruno Henrique levanta e vai falar com o quarto árbitro reclamando que não deu falta, e enquanto isso, o goleiro tinha dominado mal a bola. Ou seja, se o Bruno Henrique já levanta e já parte para cima para fazer a pressão de novo, o Flamengo ali em conjunto poderia ter dado mais perigo ao Olímpia. Então, assim, eu achei que o time do Flamengo, ao invés de se preocupar com o jogo em si, estava muito aéreo, tenso em campo. Enfim, aí acabou o primeiro tempo, o Olímpia no segundo tempo consertou um pouquinho mais esses espaços que ele estava oferecendo ao time do Flamengo. O Flamengo não conseguia mais atacar tanto assim, e até teve uma bola que também dos pés do Bruno Henrique, que poderia ter saído o gol do Flamengo, que eu esqueci agora, um jogador roda, o Bruno Henrique vem na ponta esquerda ali na área e chuta com muita força, mas o goleiro do Olímpia faz uma boa defesa, ali poderia ter saído o gol do Flamengo, mas foi uma jogada isolada, e aí o Olímpia vinha para cima, até que o técnico do Olímpia teve uma grande sacada, vendo que o Flamengo estava com dificuldade na bola aérea, o técnico do Olímpia bota um jogador alto, super alto, que eu não sei quem é esse jogador, não sei. Ele era atacante, né? Ele é um atacante, né? Mas assim, um jogador
pô, parecia que o cara tinha 2 metros de altura, e a partir daí o Olímpia começa a explorar mais ainda as bolas aéreas, e como o juiz não estava dando qualquer faltinha, esse jogador ele também utilizava o corpo muitas vezes, em alguns lances até eu achei que era falta até, mas enfim, era o método de apitar do seu juiz. É, escanteio, gol do Olímpia 2-1. A partir daí o Flamengo ficou mais tenso ainda dentro de campo, mais perdido. São Paulo já havia sido expulso. O Flamengo não tinha um pulso firme fora de campo, como você falou. O Flamengo não tinha uma segurança tática. Essa é a verdade. O Flamengo, dentro desse jogo, não tinha uma segurança tática. Eu concordo muito com o que você falou em relação ao Pedro. Era um jogo para o Pedro ter entrado. Mas, enfim, não colocou o Pedro, e aí o Felipe Luiz, já morto dentro de campo, um grande jogador com uma grande carreira, mas, pô, fisicamente ele não ia conseguir suportar jogar os 90 minutos. E aí, um pouquinho antes dele ser substituído, ele já quase entregou a paçoca, como diz a expressão, né? Mas aí o Olímpia desperdiçou a oportunidade, e aí logo em seguida ele foi substituído, enfim. Mas o Olímpia depois conseguiu achar seu terceiro gol, que pôs fim ao sonho do Flamengo de ser tetracampeão da Libertadores esse ano. Eu estava pensando sobre isso ontem, enquanto eu via a classificação do Palmeiras, né? Esse ano parecia que iria se encaminhar muito para uma final no Maracanã, Flamengo e Palmeiras, os dois times tricampeões da Libertadores, para essa rivalidade, né, que se criou, e essa seria uma final histórica, uma disputa para saber quem iria conseguir primeiro chegar ao tetracampeonato da Libertadores. Seria realmente uma final histórica se acontecesse, né? Se os dois times fossem passando de fase, né? Claro que cada um ia ter seu desafio. O Fluminense, o Flamengo com o Fluminense, talvez depois possivelmente com o Inter, o Palmeiras também com os times argentinos que estão classificados e pode enfrentar na semifinal. Mas, enfim, essa final não vai acontecer porque o Flamengo não conseguiu sua classificação. E aí, agora, algo precisa ser feito. E aí, só uma coisa que eu queria reiterar, uma coisa que você falou no seu desabafo, que o ano do Flamengo acabou e que a Copa do Brasil não vale de nada. Nesse momento, eu vejo só um ponto diferente. Para mim, a Copa do Brasil se torna, nesse momento, quase que a palavra não é nem obrigação, é obrigação na cabeça de vocês, claro, mas uma necessidade em relação em termos financeiros para o Flamengo vencer a Copa do Brasil, porque, claro, o Flamengo, eu acredito que vai terminar o ano no lucro de qualquer forma, porque nesse sentido financeiro, a sua gestão, o Flamengo está arrecadando muita coisa, né? 1 bilhão de reais. Mas claro que o Flamengo faz planos no começo da temporada em relação a prêmios esportivos. E com certeza não estava nos planos do Flamengo ser eliminado nas oitavas de final da Libertadores. Então, eu acredito que vencer a Copa do Brasil, nesse momento, se torna uma necessidade para as pretensões financeiras que o Flamengo tinha no começo do ano. Não, talvez não para chegar àquilo que ele imaginava, mas para conseguir chegar um pouquinho mais perto e sanar um pouco o prejuízo, entre aspas, que o Flamengo tem em termos financeiros e desportivos nesse ano, né? Enfim, resta para o Flamengo agora, então, se concentrar totalmente na Copa do Brasil. No Brasileirão, meu lado torcedor poderia brincar agora aqui e falar, não, foca só na Copa do Brasil, bota sub-20, mas brincadeiras à parte, pela grandeza do Flamengo, o Flamengo precisa colocar a cabeça no lugar, melhorar taticamente, seja com o São Paulo ou com outro treinador, e conseguir melhorar seu rendimento no Brasileirão, porque o Flamengo tem um time muito qualificado para conquistar muitos pontos nesse segundo turno do Brasileirão, e quem sabe até fazer uma arrancada e ainda disputar o título com o Botafogo. Como torcedor, espero que essa arrancada não seja tão grande assim, mas como comentarista aqui imparcial, tento ser que a gente tenta sempre separar as coisas, né? Uma coisa é a zoeira aqui entre a gente, até mesmo com vocês que estão vendo a gente, pô, caramba, perdeu o gol. Zoeira faz parte do futebol, galera. O futebol é legal por causa disso, pela zoeira, da gente poder brincar um com o outro. O ruim é quando parte para a violência. O ruim é quando parte para a ofensa, como a gente vê os paraguaios cometendo crime, que racismo é crime. O problema é quando a gente vê briga fora dos estádios. O problema é quando você não tem segurança e aí tem necessidade de ter jogo com torcida única. Esse é o problema. Agora, a zoeira entre amigos, entre nós aqui, tá, cara, isso é a alma do esporte. Mas
falando também como comentarista, quando eu vejo um desabafo como o do Rafael Pestana, meu irmão, um torcedor apaixonado do Flamengo, eu paro muito para pensar e respeitar totalmente o desabafo dele, porque um time com a grandeza do Flamengo, um time, você falou uma coisa muito interessante, irmão, o Flamengo arrecadando mais de 1 bilhão por ano, o Flamengo tinha que estar numa situação melhor. Eu concordo com você que o scout do Flamengo tem muitos problemas. O scout do Flamengo, muitas vezes, vocês contratam o scout do Flamengo, contrata os jogadores pelo nome, ao invés de contratar o jogador pelo seu rendimento. Isso é um grande problema. E aí a gente vai para Davi Luiz, Vidal, sabe, jogadores que custaram muito caro para o Flamengo, são jogadores com nome, com uma trajetória incrível, mas que eles não estavam desempenhando à altura desse salário que eles ganham, sabe? Então, assim, com o dinheiro que o Flamengo tem, se fosse mais se eu tivesse um scout mais qualificado, poderia trazer peças de mais qualidade em relação ao rendimento. E o Flamengo também precisa escolher melhor os seus treinadores, parar de ficar escolhendo o treinador por escolher, para dar satisfação. Não, tem que escolher um treinador com convicção, um treinador que tenha ideia, para parar de pagar multa. Quem sabe, se o Flamengo não precisasse ter pagado tanta multa nos últimos anos, o Flamengo poderia ter oferecido um pouquinho mais pelo Claudinho, um pouquinho mais pelo Wendel. Esse dinheiro que o Flamengo perde pagando multa de treinador é um dinheiro que depois faz falta quando o Flamengo vai buscar um jogador para contratar na janela. Jogadores que esse sim, o Claudinho sim, poderia chegar no Flamengo e com seu rendimento contribuir muito na trajetória do Flamengo, e não apenas pelo nome, porque o Claudinho chegaria com uma perspectiva de buscar a vaga na seleção brasileira, de mostrar todo o seu talento. É um jogador jovem, é uma realidade. Eu não digo nem que ele é promissor, porque ele já é uma realidade. Enfim, mas eu acho que o Flamengo precisa rever isso, precisa rever sua gestão nesse sentido. É, eu falo assim, cara, sinceramente, desse sentido, se o Flamengo tivesse um scout como o de outros times aí que estão fazendo um bom trabalho nesse sentido, inclusive o Botafogo, porra, o Flamengo estaria nesse ano numa situação sensacional. Para você ver, para vocês verem, com uma bagunça talvez não seja totalmente uma bagunça, mas com os equívocos que o Flamengo tem cometido nos últimos anos, em relação à contratação de treinadores, em relação à contratação de jogadores. Mesmo assim, o Flamengo, desde 2019, vem conquistando alguns títulos, entre duas Libertadores já, dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, Recopa, Supercopa. Enfim, mesmo o Flamengo tendo esses erros na sua gestão, o Flamengo ainda vem conseguindo conquistar. Esse ano mesmo continua sendo favorito para a Copa do Brasil. Então, imaginem se o Flamengo tivesse um serviço de scout, uma gestão no sentido desportivo ainda mais qualificada. Olha onde o Flamengo poderia estar. O Palmeiras, a gente vê que hoje é o grande rival do Flamengo aí no Brasil. O Palmeiras tem jogado na conta do Chado. O elenco do Palmeiras é muito curto. E o Palmeiras não contratou ninguém nessa janela. E o Palmeiras continua pela constância do seu treinador, que já faz um trabalho de anos, pela convicção naquilo que faz. O Palmeiras não faz loucuras financeiras, né? Até porque não arrecada tanto quanto o Flamengo, mas o Palmeiras está aí dividindo os títulos com o Flamengo desde 2019. Então, imagina se o Flamengo tivesse um treinador como o Abel Ferreira no Flamengo. Eu não digo nem em relação à característica, porque pode ser que talvez tivesse alguns problemas, né? Já que o Abel Ferreira pensa, na minha visão, ele pensa sempre primeiro em um time ele ser bem sólido na defesa, e eu acredito que um treinador para treinar times como Flamengo, Santos, ele precisa ter uma característica já mais ofensiva por vocação, né? Mas eu digo um treinador com a mesma constância do Abel Ferreira, um treinador que desse a convicção para a direção do Flamengo, que poderia apostar que o treinador iria ficar anos e anos, e iria realmente montar um trabalho para o Flamengo, montar um projeto. Isso, o Flamengo estaria em uma outra situação, talvez, e realmente poderia conseguir uma hegemonia no futebol brasileiro. Como se não acontece, como a gente continua vendo esses equívocos na direção, o Flamengo ainda é um dos times que mais conquista no Brasil nos últimos anos, ao lado do Palmeiras. Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo.
E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana.